dia. Eu sou Isaías de Souza Ribeiro e eu estou fazendo esse trabalho com meus colegas. Wesley Breno. Eu, Pedro Levi. Nós somos alunos da UES, a Universidade Estadual do Ceará, e vamos apresentar o projeto sobre a psicologia histórico-cultural de Levi Vygotsky. A gente está no segundo semestre, a disciplina é de Psicologia e Desenvolvimento, e a gente vai apresentar esse trabalho, mas antes vamos apresentar um quadro síntese que vai falar sobre os teóricos da psicologia de desenvolvimento que a gente estudou nessa disciplina. Eles têm. A gente estudou Sigmund Freud com a teoria da psicodinâmica, Anna Freud com a teoria do ego, Erik Erikson com a teoria de desenvolvimento psicossocial, Jean Piaget com a teoria de desenvolvimento cognitivo, Levi Vygotsky com a teoria sociocultural e Harry Wallon com a teoria do desenvolvimento da personalidade. Nesse trabalho a gente vai abordar o Levi Vygotsky, que foi o nosso tema sorteado na nossa disciplina. Quem foi Vygotsky? Vygotsky, ele foi um psicólogo proponente da psicologia cultural histórica. Ele foi um pensador muito importante nessa época. Ele foi pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais. Ele nasceu em 17 de novembro de 1896, na Orcha, Império Russo, na atual Bielorrússia. Ele também era filho de uma própria família judia. Ele se formou em Direito pela Universidade de Moscou. Durante esse mesmo período acadêmico, ele também estudou Literatura e História na Universidade Popular de Chernivtsi. E ele morreu em 11 de junho de 1934, na União Soviética. O que ele estudava? Ele estudou a área do desenvolvimento do aprendizado e a conexão com as relações sociais durante o processo. Pode passar, Isaías. É a mesma coisa que eu falei antes. Como vocês viram na apresentação de Wesley, a gente já aprendeu sobre quem foi Vygotsky, as matérias que ele estudou, né, que foi a teoria do desenvolvimento. Então, as duas teorias dele sobre desenvolvimento infantil, eu vou abordar a primeira, que é a teoria do desenvolvimento infantil, que ele fala sobre a formação do sujeito se dá numa relação direta entre o sujeito e a sociedade ao redor. Eu peguei essa foto com essas crianças justamente porque é nessa época da infância que a gente começa a ter nossas primeiras relações sociais, né? Com o meio social e o ambiente. Quando a gente vai para a escola, a gente tem nossos primeiros amigos, colegas e também nossa primeira relação com o professor, né? Fora de casa, essas relações elas vão ser a base do nosso funcionamento psicológico, porque a partir dessas relações sociais que a gente desenvolve na infância é que a gente vai se moldar como pessoa, a gente vai aprender coisas na escola, a gente vai aprimorar a fala, a gente vai aprimorar a leitura, a gente vai aprimorar a nossa comunicação. E para Levi Vygotsky, a identidade de cada pessoa é construída a partir do grupo e dos comportamentos que ele reproduz. É na escola que a gente às vezes aprende a ter etiqueta, comer com colher, que nem essas crianças. A gente aprende a ler, aprende a ter o hábito de escrever, aprende a ter o hábito de interpretações de texto. Então é nessa época aí que a gente tem muito aquilo de aprender e reproduzir. E falar em aprendizado tem tudo a ver com a próxima apresentação, que vai ser por Pedro Levi. Bom dia, eu sou o Pedro Levi. Meu tema ficou sobre a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. A zona de desenvolvimento proximal, ela é um intermeio entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. O nível de desenvolvimento real, ele é um nível em que a criança tem pouco conhecimento, ela é capaz de resolver alguns problemas independentes, mas coisas simples. Já o nível de desenvolvimento potencial é um nível que uma criança pode adquirir, que ela pode conseguir se estudando,
aprendendo socialmente com as pessoas. E, como eu falei, a zona de desenvolvimento real é a etapa que a criança é capaz de resolver problemas independentes. A zona de desenvolvimento potencial é a capacidade da criança de realizar tarefas com auxílio de adultos. E a zona de desenvolvimento proximal, que fica entre, que é o intermeio que eu falei, que fica entre o real e o potencial, sendo assim o caminho para o amadurecimento e a consolidação das funções. Geralmente, o profissional que atua entre essas duas fases da criança é o professor. O professor, ele pega uma criança que, vamos supor, que não tem muito conhecimento, aí ele vai mostrando disciplinas, vai mostrando como é que posso falar, vai mostrando materiais, e aí a criança ela vai alcançando um nível de desenvolvimento maior, que é o potencial, que é o que ela pode atingir, que é o potencial dela. E no caso, vou citar aqui o exemplo do sol, que a criança, quando ela olha para o sol, ela vê o sol assim, andando, vamos dizer assim, e ela pensa que realmente o Sol está andando, mas na verdade a gente sabe que não é isso. Não é bem o Sol que está andando, e sim a Terra que está girando. Então, o professor ele entra nessa parte para explicar: oh, não é o Sol que anda, é a Terra que está girando. E dentre outros conhecimentos também que ele pode ensinar, como na matemática também, quando a criança só sabe que é números, o professor vai ensinar ela vai começar somando, fazendo frações simples, e aí a criança vai aumentando cada vez mais o seu potencial. Aqui está o nosso plano de aula com o nosso tema, que é a Psicologia Histórico-Cultural de L.V. Vygotsky. As nossas competências, né, que a gente busca que vocês que estão vendo o vídeo na sala de aula, quando a gente apresentou esse trabalho, a gente buscava que vocês pudessem identificar e descrever os conceitos, né, da teoria de Vygotsky, como a zona do desenvolvimento proximal, e expressar ideias de forma clara e coerente ao discutir as teorias, né, de Vygotsky, utilizando uma linguagem adequada. As habilidades de comunicação, a gente esperava que os alunos fossem capazes de se comunicar e expressar suas ideias, né, a partir das teorias que a gente fosse apresentando. Em sala de aula teve muito debate, foi muito debatido as nossas teorias, todo mundo quis dar o seu ponto de vista. Os nossos objetivos são de compreender as principais teorias, né, de Levi Vygotsky e a sua relevância para a psicologia e a educação. E compreender também a importância da interação social no processo de desenvolvimento e aprendizagem, né, que é super importante que a gente tenha interações sociais desde cedo, que é para a gente se desenvolver como ser humano e também melhorar o nosso aprendizado, né, o nosso potencial, como Pedro bem ali abordou. Nossos conteúdos foram os contextos históricos e as influências, né? Os contextos históricos de Levi Vygotsky, as suas influências, que ele foi influenciado por outros teóricos que a gente abordou no quadro Síntese. A teoria da zona do desenvolvimento proximal foi abordada por Pedro Levi. E a aprendizagem sociocultural, que foi abordada por mim, aquele desenvolvimento infantil, né? A duração da nossa aula teve... Em sala de aula teve em torno de 20 a 25 minutos por causa dos debates, a gente apresentou vários pontos de vista diferentes. Nossos recursos didáticos foram apresentações de slides, fotos e imagens ilustrativas. Nossa metodologia foi de aula expositiva, né, que a gente apresentou as teorias de forma didática, né, apresentando explicações claras e exemplos relevantes. A gente usou recursos visuais como slide, né? E nosso método de avaliação foi de debate, que foi para a gente estimular os estudantes a mostrar cada um o seu ponto de vista e defender o que ele achava que estava certo em cada ponto dessa teoria do desenvolvimento infantil e também da teoria da zona de desenvolvimento proximal, né? Foram as duas teorias que a gente apresentou de Vygotsky. As nossas referências foi o site da Wikipédia, o site da Cielo BR e o site da Nova Escola. A gente usou eles para poder ter noção sobre
o impacto cultural e a importância de Lev Vygotsky. No mais, acho que é isso. Terminando a nossa apresentação, já mostrando nossos pontos, nossas teorias. É isso. Obrigado pelo acesso e tchau.